E aí, pessoal, dessa vez falar sobre livros. Eu acabei de ler, na verdade faz uns dias, que eu li o livro Ricardo III, de William Shakespeare. Para resumir, como que vai funcionar esse novo quadro de livros. Basicamente a mesma coisa do cinema. Vou contar um pouco do livro, sem spoiler, depois contando spoiler, em minha opinião, depois nota final. E tipo assim, eu até pensei em usar o aplicativo do Scoob, que eu utilizava antes, mas acho que eu vou postar direto só no YouTube mesmo, pra ficar melhor. Então, é isso. Aí eu vou botar a nota de 0 a 10, porque eu acho que é melhor, ter mais precisão. Então, é isso. Sobre o livro, a sinopse dele, basicamente fala o seguinte. Existiam duas dinastias na Inglaterra, na época de Shakespeare, eu acho 1500 e pouco, ou seja, da época dele um pouco para trás. E na Inglaterra existia duas dinastias, ou seja, duas famílias que dividiam o poder e a sucessão da linhagem real. E um cara chamado Ricardo III, para ele conseguir ser rei, ele teria que basicamente se casar com alguém da outra família e esperar o rei atual morrer. Tipo assim, tinha dois reis, entre aspas, entendeu? E eu só consegui entender mais sobre o livro, isso daí já é um ponto negativo. Eu só consegui entender mais sobre o livro quando eu pesquisei no YouTube a história, entendeu? Porque basicamente o que Shakespeare fez foi pegar uma história que já existia e subverter, ou seja, repaginar, fazer uma releitura dessa história, satirizando esse rei, Ricardo III, que até então não era rei. E basicamente a história do livro vai contar como que ele chegou ao reinado. E algumas partes satirizando, ou seja, coisas que realmente aconteceram ou não aconteceram. E então Shakespeare acaba criando o seu próprio universo, a sua própria história, usando elementos reais e elementos para ele satirizar esse rei. E basicamente a história conta isso, como que ele chegou ao poder. E cortou a parte aqui. Gostei muito do livro. É o segundo livro de Shakespeare que eu leio. O primeiro que eu li 3 vezes foi A Megera Domada, que inclusive é tão bom que eu vou ler a 4ª vez de novo, só para poder fazer o vídeo e tal e postar para vocês. Eu gostei muito, mas muito de Ricardo III também. A leitura de Shakespeare é uma leitura que tem personagens voltando. Não sei onde eu tinha parado. Pera aí que eu vou tentar lembrar. Tá, beleza. Shakespeare pega uma história já existente, subverte a história para criar o seu universo, mini-universo. Ah, tá. O que eu gostei do livro, e na verdade do próprio escritor de Shakespeare. Shakespeare, ele era um escritor de livros de teatro, ou seja, tem poucos personagens, mas personagens que são bem desenvolvidos, são personagens às vezes muito extremos, ou seja, quando o cara é mau, ele é mau mesmo, quando ele é bom mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença no que está necessitando ser criado no século XXI, porque hoje em dia existe, por exemplo, o Coringa. O Coringa não era totalmente mau. Você vai assistir o filme dele de 2019, que inclusive eu acho que ganhou o Oscar, aí você vê toda a história por trás do porquê que ele é daquele jeito, porquê que ele é mau e tal. Então, a parte de um vilão não ser totalmente mal e meio que tentar passar pano pra ele, eu acho que acaba perdendo muita essência de para quem você está torcendo nessa história, entendeu? Porque, inclusive, o vilão de Ricardo III é o próprio Ricardo III. Então isso daí é muito interessante, porque você acompanha na história tudo que ele vai fazer, a que custo ele vai conseguir o trono, entendeu? E tudo isso por causa de quê? Por causa de glória, por causa de poder, por causa de dinheiro, entendeu? Por causa de reputação na Inglaterra, entendeu? Quem era ele antes e como que ele se tornou depois, entendeu? O que mudou nele durante essa trajetória. E os livros de Shakespeare são livros curtos, são livros que os personagens são bem desenvolvidos, são livros que tem poucos personagens, então você vai acabar gravando o nome deles e sabendo exatamente como cada um reagiria antes mesmo de você ler a próxima página. Isso que eu achei muito interessante. E ele é um escritor que várias histórias foram repaginadas e reinterpretadas em vários filmes. Se você for pegar para ver, por exemplo, o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, de romance, de 2001 ou 99, não sei. Ele foi baseado completamente no livro A Megera Domada, de Shakespeare. Hamlet, que já fizeram vários filmes.
Otelo, Sonho de uma Noite de Verão, entendeu? Todos esses romances ou histórias épicas que você vê e fala, pensa bem assim, poxa, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Se você for pegar para ver, com certeza foi algum livro de Shakespeare que inspirou tudo isso. E por que que é muito fácil pegar esses livros de Shakespeare? Eu já estou misturando o Ricardo III com Shakespeare, mas não tem problema. Porque são histórias curtas, igual eu falei. Então, são histórias que Shakespeare escreveu e por ser um livro do tipo, do gênero literário de teatro, então é muito simples de você conseguir se encontrar na história, ou seja, você não se perde, falando, não sei, tem escritores, por exemplo, o Tolkien de Senhor dos Anéis, que ele escreve e ele é muito detalhista, ele é muito prolixo para detalhar, óbvio, porque ele estava criando um universo mágico, muito detalhista sobre descrever um local, descrever um personagem, descrever uma atitude, descrever um pensamento. E às vezes quando você volta para a história, você já se perde. Com Shakespeare não, porque toda a história que Shakespeare escreveu era para ser interpretada em teatros da época. Então, por isso que Ricardo III e até então Megera Domada que eu li são muito bons. Então, é isso. Sobre o livro, até então é isso. Do que eu posso falar sem spoiler. Agora com spoiler, foi um pouco difícil eu me encontrar, porque existia mais de um Ricardo, existia duas famílias, ou seja, esse até então, beleza, é o segundo livro que eu li de Shakespeare, mas é o livro que tem mais personagens, assim, eu acabava me perdendo, por mais que no início e no final do livro, e até mesmo nas notas de rodapé, falasse bem assim, esse é um personagem que é tal pessoa, é primo de tal pessoa, é irmão de tal pessoa. Só que nessas duas famílias de linhagem real eu acabei me perdendo. Por isso que eu só consegui entender 100% da história antes de terminar o livro, mas assistindo a um vídeo do YouTube que explicava sobre Ricardo III, explicava o que Shakespeare mudou, o que era real, o que não era real. E sobre a história, basicamente, Ricardo III queria ser rei. Então ele teve que fazer o seguinte, tinha duas famílias. Aí eu não sei muito bem a diferença entre conde, condessa, que era feito na época, mas basicamente eram pessoas importantes da Inglaterra. O que ele teve que fazer? Ricardo III, ele teve que matar o irmão dele. Só que matando esse irmão dele, o sobrinho de Ricardo, conseguiria subir ao trono e... como da mesma forma que acho que Dom Pedro II, quando ele era príncipe e regente, e então ele era pequeno, então quem mandaria no reino seriam as outras pessoas do governo da Inglaterra até o príncipe chegar na maioridade. Então o que Ricardo III teve que fazer também? Ele teve que pegar esse... Nossa, velho, é uma história muito, muito triste, sabe? Se você for pegar na realidade mesmo. Ele teve que pegar esse sobrinho dele e colocar numa torre, e depois, mais pra frente na história, ele vai pegar outra criança que poderia atrapalhar ele para chegar à sucessão do trono e vai colocar nessa torre falando que eles estariam mais protegidos e tal. Depois Ricardo vai chegar e falar para um dos comparsas dele para chegar e matar essas crianças, e tipo assim, ninguém ia saber o motivo e tal. E tudo que vai se construindo do início até o final, nos primeiros capítulos do livro já avisa que o rei ou o irmão de Ricardo teria morrido. Não saberia o porquê, não saberia quem matou, mas o próprio livro vai falar que foi Ricardo que fez isso. Então, tudo que ele vai fazendo, a família dele, ele vai destruindo por causa do trono. E no final, as pessoas que ajudaram ele a chegar no trono, ele matou. Então, basicamente, quando vai chegar no finalzinho do livro, aí já é a parte que tem mais spoiler ainda, Shakespeare vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai pegar todas as pessoas que Ricardo matou ao longo da história, e um dia antes de Ricardo ir para a batalha, para ele batalhar contra a outra família, para ele conseguir ter um reinado totalmente completo e centralizado nele, o reinado da Inglaterra, Shakespeare vai fazer um imaginário de Ricardo tendo um sonho com todas as pessoas que ele matou, seja os comparsas dele, pessoas que já eram ruins, seja também o irmão dele, seja também as pessoas que ajudaram ele a chegar no trono, mas que, por exemplo, que eram fiéis a ele, mas não ao ponto de matar por ele, entendeu? E principalmente as duas crianças que ele matou, os dois sobrinhos dele. Então, tipo assim, é uma coisa que, se você for parar pra ver, é uma coisa muito pesada até,
Você vê o quanto que existia naquela época, entendeu? Porque isso daí foi escrito aqui em 1500, 1600 mais ou menos. Coisa de reinado era coisa comum na época. Até mesmo na Bíblia, isso daí era comum. Tô tentando pegar um exemplo, mas, por exemplo, Saul querendo matar Davi para conseguir tirar essa fama que Davi tinha de que no futuro seria rei e tal. Sendo que Davi, naquela época, já era genro de Saul. Ou seja, querendo ou não, fazia parte da família. Querendo ou não, Saul sabia que Davi era escolhido por Deus. Então, tipo assim, cara, até naquela época, anos antes de Jesus nascer, milhares de anos antes de Jesus nascer, aí depois pula para 1500, 1600, isso ainda continuava, entendeu? Então, isso daí, as histórias de Shakespeare, me fazem lembrar da Bíblia, me fazem lembrar o seguinte: não importa se foi anos antes de Jesus, milhares de anos antes ou depois, o ser humano ainda é ruim, as pessoas ainda passam por cima das outras e o mundo precisa de salvação. Então, quando chega na parte final do livro, onde Ricardo sonha com as pessoas que ele matou, todas elas, e você descobre todas elas ao longo do livro, e ele vai pra batalha, ele fica totalmente, tipo assim, não fica arrependido, mas ele fica com medo de morrer, entendeu? Porque meio que os fantasmas dessas pessoas falaram meio assim: nós estamos te esperando, nós vamos, tipo assim, vamos nos vingar de você pelo que você fez com a gente. Então, na verdade, vou pegar um pouquinho antes de Ricardo ir pra batalha, quando ele é coroado, a cunhada dele, né, que era a esposa do antigo rei, que também era mãe dessas crianças, sabe? Ver o quanto que ela sofreu e ver que ela sabia que foi ele que matou, mas ela não tinha nenhuma prova para acusar ele, entendeu? Então, tipo assim, cara, e isso daí não precisa se estender a reinado, entendeu? Quantas famílias são destruídas por herança de terra, quantas famílias são destruídas por vingança, por mentiras, por difamação, quantas famílias são destruídas por dinheiro. Então, o que o livro vai trazer e vai deixar muito claro, e às vezes levar ao extremo, são coisas cotidianas, entendeu? Então, eu acho muito interessante isso. O vídeo vai ficar grande, vai ficar muito grande mesmo, porque essa é a segunda parte. Mas, no final, Ricardo III morre. O novo rei, ele é elevado e tal, ele é coroado como o único rei da Inglaterra. E tipo assim, o livro termina bem assim: Ricardo III era o personagem principal, mas ele morreu e outro rei foi colocado no lugar. Ou seja, isso não iria terminar, entendeu? Alguma hora outra pessoa iria chegar e tentar usurpar o trono daquele rei, assim como Ricardo fez no início do livro e ao longo do livro inteiro. Assim como antes de Ricardo, os reis, as dinastias que vieram antes da Inglaterra tentaram fazer a mesma coisa. Então, meio que o livro vai tratar como se, primeiro, quando Ricardo morreu, como o livro tratou como se ele fosse totalmente descartável. E isso realmente aconteceu. Podia vir ele, podia vir qualquer outro rei, ele seria descartado. No final, quando ele morresse, seja por batalha normal, ou seja por velhice, outra pessoa iria tomar o trono dele, e outra pessoa poderia sofrer esse tipo de atentado. Então, um personagem, que é o personagem principal, que é o personagem que aparece do início ao fim do livro, que é o personagem que dá nome ao livro, ele morre. E esse personagem sendo um vilão, entendeu? É como se, eu fico imaginando, eu ainda não joguei, mas eu sei a história, de The Last of Us Part 2, quando a Abby mata o Joel, e aí você tem que jogar com ela. Tipo assim, cara, para eu prosseguir no jogo, eu tenho que jogar com a mulher que assassinou o personagem principal do primeiro jogo. Ou também, você leu a história de Ricardo III e você fala bem assim: cara, eu tô tendo que ler. Tô tendo que ler para terminar esse livro. Eu tô tendo que ler um vilão, um cara que matou um rei, um cara que prendeu duas crianças numa torre e depois matou essas crianças a sangue frio, um cara que não tinha piedade de ninguém, um cara que só queria buscar glória, queria buscar a honra, mas de um jeito errado, passando por cima dos outros. E aí eu vejo e falo: eu tenho que entender esse personagem, entendeu? É uma coisa muito difícil. Então, tipo assim, de 0 a 10, eu acho que é muito difícil, mas a nota que eu dou para esse livro, assim, os pontos que ele perdeu.
uma parte que eu só consegui entender melhor vendo um vídeo do YouTube explicando sobre a história, explicando sobre o que é real ou não dentro do universo que o Shakespeare criou sobre o livro, ou seja, o que realmente aconteceu na história e o que Shakespeare criou. Então, menos meio ponto, 9,5. 9 porque alguns personagens foi difícil de entender. Tipo assim, quando pegou a outra família, a outra dinastia que estava enfrentando a dinastia de Ricardo III, foi muito difícil saber quem era a pessoa, entendeu? Porque a divisão era tipo Ricardo, a família em volta, que tinham vários nomes, tinha tipo a sogra dele, a cunhada dele, os sobrinhos dele, entendeu? E às vezes isso daí era mais de um nome, e às vezes tinha um Ricardo que era o outro Ricardo, entendeu? Então foi muito difícil eu me localizar. Então, cara, nota 9. Livro muito bom mesmo. Com certeza os livros de Shakespeare eu vou ler muito mais. E é isso. Vale a indicação, se você quiser ler, vale a pena. Uma coisa também que eu esqueci de falar, mas uma coisa muito boa nos livros de Shakespeare, é que, apesar de serem livros curtos, Megera Domada foi muito difícil de eu entender porque usa uma linguagem muito... Uma linguagem que era comum na época de 1600 e na tradução para o português era uma linguagem que era comum há séculos passados. Então foi muito difícil de entender algumas palavras, mas o bom é que eu fui aprendendo e que, tipo assim, foi uma leitura que, por mais que no começo tenha sido difícil, quando você se acostuma com Shakespeare, você vai conseguir ler tudo dele, entendeu? Você vai conseguir ler, mesmo palavras difíceis no vocabulário atual, mas você vai conseguir ler. E também porque os dois livros que eu li foi da editora LPM, são livros de bolso, não são, tipo assim, tem livros de Shakespeare, só abrindo parênteses, tem livros de Shakespeare que são feitos não no formato de livro de teatro, como normalmente como Shakespeare escreveu. Ou seja, tem o nome da pessoa, tem a fala, tem o nome da outra pessoa, a outra fala, tem uma descrição breve de onde esses personagens estão localizados, tem ato 1, ato 2, ato 3, cena 1, cena 2, cena 3, entendeu? Justamente para as pessoas atuarem, mas esse daí é o normal. Agora tem livros de Shakespeare que eles reinterpretam e transformam num livro de prosa, ou seja, fica muito difícil você localizar quem está falando, fica muito difícil você localizar o que está sendo falado, onde os personagens estão. Então a editora LPM fez um trabalho fantástico. A editora LPM também, através do tradutor Milo Fernandes, que inclusive foi por isso que eu comprei outro livro da LPM, porque o Megera Domada foi muito bom e foi com tradução dele. Então esse tradutor conseguiu separar muito bem essa parte de tradução, de não traduzir tudo ao pé da letra, mas com expressões que no português você vai conseguir entender. Então, diante disso tudo, nota 9, vale a pena ler, livro muito bom. Se você não entender direito a história, pesquisa um vídeo no YouTube, porque vai conseguir ilustrar muito mais sobre a história e você vai conseguir entender muito bem. Mas não assista até o final, entendeu? Só que se você chegou até aqui, você viu o final, mais vale a pena ler. É isso.